Meus irmãos, eu vos cumprimento na paz do Senhor. Amém. Podeis tomar assento, irmãos, muito obrigado. Antes que eu leia o texto sagrado, obrigado, e com alegria passe a compartilhar a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para esta noite tão especial de domingo. Eu quero que os irmãos e as irmãs saibam de minha alegria, de minha gratidão a Deus pelo privilégio que Ele, por sua graça, concede a mim, a minha esposa Joselma, de estarmos aqui mais uma vez com parte deste setor tão abençoado e tão abençoador. Aliás, nós ali em Mogi das Cruzes somos imensamente abençoados por pessoas que foram formadas aqui. Então eu sei o quanto o setor do Itaim é um setor abençoado e o quanto ele tem abençoado tantas pessoas. Portanto, estar aqui com os irmãos é motivo de agradecer a Deus e reconhecer que isto de fato é obra da graça do Senhor. Eu quero em público manifestar aqui a minha gratidão a Deus pela vida, a família e o ministério do pastor Paulo Moraes, de sua esposa irmã Késia. Pastor Paulo é uma pessoa que eu não só admiro, mas também respeito, desfruto de uma amizade extremamente saudável, e o pastor Paulo tem sido uma bênção para mim, para a minha família, o meu ministério, e também para a FAESP, a faculdade de nossa igreja aqui em São Paulo. Portanto, atender o convite do pastor Paulo não é só um dever, é também uma alegria. A minha oração, pastor Paulo, é para que Deus siga a abençoá-lo, preservá-lo, lhe dando graça, lhe dando saúde, e que o trabalho de suas mãos continue a ser confirmado pelo Senhor. Até porque eu acredito piamente que quando o pastor da igreja é abençoado, a igreja também é abençoada. Então esse é o desejo sincero do meu coração. Feliz por rever aqui o pastor e cantor Marcelo Santos e a tantos outros irmãos a quem nós já abraçamos e aqueles que ainda assim, querendo Deus, o faremos. Eu pedi autorização ao pastor da igreja para fazer algo e ele generosamente me autorizou, e eu prometo fazer isso de forma bem rápida, mas principalmente de forma muito respeitosa. Eu trago comigo alguns livros de minha autoria. Na verdade, eu trouxe aí 5 títulos de livros, todos eles publicados pela nossa casa publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, sendo que 2 desses 5 livros são livros que serviram de apoio para 2 comentários de revistas de escola bíblica dominical que eu fiz para a juventude da nossa igreja no Brasil. Liderança na Igreja de Cristo e o Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Além desses 2, eu trouxe também o livro Vocação, Descobrindo o Seu Chamado, e Avivamento, Contribuições de Jonathan Edwards ao Pentecostalismo Brasileiro. São livros que estão aí ou estarão à disposição dos irmãos. Mas eu quero, em 1 ou 2 minutos no máximo, falar aos irmãos de algo com o qual o pastor Paulo Moraes está bem familiarizado, pois todo o processo teve o olhar também do pastor Paulo Moraes. Há cerca de 1 ano, mais ou menos, eu apresentei ao presidente da nossa convenção geral, nosso pastor Wellington Júnior, um projeto para adaptar a declaração de fé da nossa igreja para as crianças. Na ocasião eu apresentei o projeto para ele e ele levou o projeto para
a mesa diretora da Convenção Geral e o projeto foi aprovado. Dali em diante, eu comecei a trabalhar com um grupo de irmãos e de irmãs para então elaborarmos e escrevermos a declaração de fé para as crianças da nossa igreja. E agora então, na última edição da nossa AGO, que aconteceu em abril passado agora, este que era um projeto tornou-se uma realidade e ele então foi lançado. E aqui está a declaração de fé das Assembleias de Deus para crianças. Esse é um trabalho que visa resolver inúmeros problemas. Eu poderia elencar aqui vários motivos pelos quais nós trabalhamos para a elaboração desse trabalho. Mas eu vou dizer apenas um e eu encerro aqui, eu prometo aos irmãos. Às vezes, tendo a oportunidade de pregar ou de ensinar em escolas bíblicas de obreiros, eu costumo perguntar: quem sabe da existência da declaração de fé? Cerca de 80%, a média é 80% do público que sabe da existência. Aí eu faço a segunda pergunta: quem é que tem a declaração de fé em casa? O número cai aí para, em média, 60%. E aí eu faço a terceira e última pergunta: quem já leu toda a declaração de fé da nossa igreja? Aí o número despenca aí para 20%, 15%. Há motivos para isso. Um deles é a falta de interesse de leitura, mas também porque ainda há pessoas que entendem que a declaração de fé é uma tentativa de substituir a Bíblia, e não é. A declaração de fé, ela é um documento que reflete o que a nossa igreja, ela pensa sobre os pontos básicos da nossa fé. Então, a declaração de fé é um documento da igreja que, então, aponta para o que nós acreditamos sobre a criação, sobre a trindade, sobre o batismo, sobre os dons espirituais e tantas outras partes da nossa doutrina. Então, quando nós colocamos uma declaração de fé nas mãos de uma criança, você está resolvendo um problema geracional, porque as crianças já crescerão não só sabendo da existência, mas também conhecendo aquilo que a nossa igreja acredita. Então eu tenho 2 pedidos a fazer e eu encerro aqui. Primeiro, e ele é menos importante que o segundo, embora seja importante. Se você puder e quiser, após o culto você pode adquirir. Mas o segundo pedido, e esse é mais importante, eu gostaria de pedir aos irmãos que orem em favor desse trabalho. O projeto da CGADB e da CPAD é disseminar a declaração de fé para o maior número possível de crianças no Brasil. A semana passada eu fui informado pelo irmão Ronaldo, diretor da nossa CPAD, que estão sendo feitas 30 mil cópias da declaração de fé para crianças, porque o projeto é espalhar essa declaração de fé em todos os cantos da nossa nação, para protegermos as nossas crianças e darmos a elas base da nossa fé. Então eu peço que, além de adquirir, e isso é importante, mas é menos importante, mas principalmente orem para que nós possamos ajudar as nossas crianças a serem protegidas de tantos males que têm sido cometidos contra elas. Quantos aqui me entenderam, por favor, digam amém. Obrigado pela atenção e principalmente a compreensão nesta parte. Quem aqui de verdade quer continuar ouvindo Deus falar, diga amém. Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro dela, o livro do Gênesis. Quando você encontrar o livro de Gênesis, e acho que não teremos dificuldade de encontrar, localize aí, por favor, o capítulo de número 1. Quando você encontrar o capítulo 1 do primeiro livro da Bíblia,
localize aí o versículo de número 1. Pois nós leremos a partir do versículo 1 até o versículo de número 3. Em seguida nós leremos os versículos 26 e 27. E então encerraremos a leitura com o versículo de número 31. Os irmãos e as irmãs que encontraram Gênesis capítulo 1 e versículo 1, por favor se manifestem dizendo glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim a nós: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Versículos 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. E só os que podem digam amém. Amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Eu começo a nossa meditação na palavra do Senhor nesta noite, reconhecendo que nós estamos diante de um texto que nos é extremamente conhecido. Eu diria, inclusive, que é praticamente impossível haver alguém aqui que, por menor que seja o seu contato com a Bíblia Sagrada, em alguma medida já não tenha tido algum contato com esta passagem, ou parte da passagem que nós temos lido. De maneira que eu então começo reconhecendo que este é um texto com o qual nós estamos acostumados, familiarizados. É um texto comum a todos nós. Porém, se nós queremos de verdade, pelo menos tentar entender, em primeiro lugar, por que o Espírito de Deus inspirou e levou Moisés a registrar não só o que Deus criou, mas a maneira pela qual Deus criou todas as coisas. Em segundo lugar, se queremos também identificar não só o motivo, mas o propósito de esta passagem bíblica estar aqui desta forma, se queremos as respostas a estas perguntas, é preciso trilharmos pelo caminho correto da interpretação desse texto. E o primeiro passo nesta direção não é olhar apenas para o que lemos. É preciso, ainda que de forma rápida, mas é preciso olharmos para o propósito, a natureza do livro do Gênesis. Como os irmãos sabem, é só a título de lembrança mesmo, Gênesis significa origem, ou como é a primeira expressão do livro, ele também aponta para aquilo que é o princípio. Portanto, Gênesis, ele tem o objetivo de nos colocar em contato e nos informar sobre a origem,
o começo de todas as coisas. É verdade que há em nós uma tendência de acharmos que o livro do Gênesis é o livro da origem apenas por causa da criação, mas não é. É também, mas não é só isto. Na verdade, o livro do Gênesis não nos conta apenas sobre a origem daquilo que foi criado, mas Gênesis nos conta também a origem de outros pontos e fatos a respeito da existência humana. Por exemplo, é em Gênesis que nós encontramos o registro da primeira pregação do Evangelho. E quem primeiro pregou o Evangelho não foi Noé, não foi Abraão. O primeiro pregador do Evangelho foi o próprio Deus. No contexto da queda, no contexto da desobediência de Adão e Eva, Deus se apresenta naquele contexto com uma mensagem de esperança, dizendo que da semente da mulher nasceria aquele que resolveria o problema do pecado de uma vez por todas. Deus, portanto, é o primeiro pregador do Evangelho, e é Gênesis quem nos relata a respeito da primeira pregação do Evangelho. Gênesis também nos conta sobre o primeiro homicídio, quando Caim matou Abel, seu irmão. Gênesis também nos conta sobre a origem de Israel como povo de Deus, a partir da semente de Abraão. E eu poderia citar outros fatos históricos que confirmam a natureza deste livro, no sentido de que ele é o livro das origens, é o livro do princípio, é o livro que relata como todas as coisas começaram. Porém, olhando para o texto que nós lemos, nós temos que identificar qual é o seu contexto. E o contexto daquilo que lemos não é outro senão o contexto da criação. Só quem pode e quem quer, diga por favor, criação. Isso mesmo, o texto que nós lemos é parte da narrativa bíblica a respeito de, primeiro, grave bem isto, primeiro, o que Deus criou, e segundo, como Deus criou todas as coisas. Eu repito esta parte, para que isso fique gravado em nossa mente nesta parte. Esse texto nos coloca a par, nos informa, nos familiariza com, primeiro, aquilo que por Deus foi criado, e segundo, a maneira pela qual Deus criou todas estas coisas. Agora, quando nós falamos sobre a criação, à luz das Escrituras, algumas coisas precisam ficar claras. Por exemplo, a Bíblia, ela nos mostra o propósito da criação, para que Deus criou todas as coisas. Por exemplo, o salmista, no Salmo de número 19, e verso 1, ele ali apresenta-nos parte do propósito da criação, quando ele diz que os céus manifestam a glória de Deus. Percebam, a primeira coisa que o salmista declara é que os céus, quando ele usa a expressão céus, é claro, ele está falando desse céu que nós enxergamos quando olhamos para cima, até porque logo em seguida ele fala do firmamento. Então, originalmente falando, ele está falando deste céu, porém, de forma indireta, o salmista também está se referindo àquilo que por Deus foi criado. Então, quando se lê, os céus manifestam a glória de Deus, também pode se entender como que aquilo que por Deus foi criado cumpre o propósito.
de manifestar o que ele chama de a glória de Deus. A expressão glória aqui, ela assume vários sentidos. Porém, aqui em especial, me parece que o salmista está se referindo àquilo que é belo, aquilo que é estética, aquilo que é formoso, aquilo que é organizado. Até porque ele diz que o firmamento, ele manifesta e testemunha de um dia após o outro. Então, na prática, é mais ou menos isso aqui. O salmista está dizendo que a obra criada por Deus manifesta em parte o caráter organizado de Deus, o ser de Deus, a beleza de Deus. O que o salmista está dizendo é que quando olhamos para o que Deus criou, a natureza criada por Deus, nós podemos testemunhar: o nosso Deus é um Deus que preza por aquilo que é belo, por aquilo que é ordeiro, por aquilo que é organizado. Isto testifica do seu caráter. Mas não é só isso. Quando olhamos para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele faz coro ao salmista. E no capítulo de número 1 da carta aos Romanos, entre os versículos 18 e 20, muito especialmente o versículo 20, ele diz que o que se pode conhecer a respeito de Deus, se conhece por aquilo que por Deus foi criado. Observe isso aqui. Paulo, ele está dizendo primeiro, o que se pode. A expressão o que se pode, ela implica em pelo menos duas verdades. A primeira, Paulo está dizendo que sim, é possível conhecer a Deus. Sim, nós podemos conhecer a Deus. Porém, quando ele usa a expressão o que se pode, esta expressão o que se pode é o estabelecimento de um limite. Porque ele está dizendo, se por um lado podemos conhecer a Deus, por outro lado, é preciso lembrarmos que não podemos conhecer tudo a respeito de Deus. Mas o que se pode, segundo Paulo, se pode conhecer também por meio daquilo que por Deus foi criado. O que Paulo está dizendo é mais uma vez uma repetição do que o salmista havia dito. Paulo está dizendo que sim, a criação de Deus, ela serve-nos como um instrumento por meio do qual nós podemos conhecer em partes ao nosso Deus. Agora, aqui é preciso um cuidado todo especial, porque todas as vezes que falamos a respeito da criação, há uma inclinação da nossa parte, há uma tendência de nossa parte. Quando eu digo nossa parte, e eu peço permissão ao querido pastor Paulo, e com muito respeito, para dizer isto. Quando eu digo nossa parte, eu estou falando nós pentecostais. Quando a gente fala de criação, há uma tendência de nossa parte em enfatizarmos apenas o que Deus criou. Quer ver que é verdade? Geralmente quando alguém vai falar ou cantar sobre a criação de Deus, geralmente a frase mais usada é: Deus criou todas as coisas. Alguém poderá perguntar, mas pastor, isso não é verdade? Sim, mas isso não é toda a verdade. Dizer que Deus criou todas as coisas é uma parte da verdade, porque a Bíblia, ela não só nos conta o que Deus criou, como ela também nos conta a maneira pela qual Deus criou todas as coisas. O que eu estou tentando dizer a este público atento nessa noite é que não só o que Deus criou é importante,
mas a maneira pela qual ele criou todas as coisas também é importante. O grande problema é que nós nos apegamos ao que Deus criou, porque quando falamos do que ele criou, nós estamos falando do seu poder. O problema é que se nós deixamos de lado a maneira pela qual ele criou, nós deixamos de conhecer sobre o seu caráter. Porque o que Deus criou fala da sua capacidade, mas a maneira pela qual ele criou fala do seu caráter. Isto é, aquilo que eu falo, ele criou isso, eu estou dizendo, ele é poderoso. Mas quando eu falo, ele criou assim, eu estou dizendo, ele é um Deus de caráter. Ou seja, não só o que Deus criou, mas a maneira, a forma, o processo pelo qual ele criou também é importante. Querem ver, irmãos, como isso para Deus é caríssimo? A gente pega, por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 12, 13 e 14. Paulo está tratando do quê? No 12, ele está falando sobre a administração correta dos dons espirituais. No 14, ele fala sobre a administração correta do culto. Olhe para cá, para o seu bem, olhe para cá. Os dons espirituais é a ação de Deus na igreja. O culto é a ação da igreja para Deus. Então vejam, Paulo está mostrando que não é só a ação de Deus, não é só o que nós entregamos para Deus. Paulo também diz como isso tem que ser feito, porque não basta fazer, é preciso fazer com a motivação certa, do jeito certo e com o propósito certo. Tanto é que Paulo coloca o assunto do 13 entre o capítulo 12 e o 14. No 12, dons. No 14, culto. No 13, o amor. Por quê? O amor é o que autentica o uso dos dons e o culto a Deus. E como é que Paulo encerra esta sessão maravilhosa de explicações? No capítulo 14, versículo 40, ele diz que aquilo que se faz para Deus tem que ser feito sempre com decência e ordem. Por quê? Porque para Deus não é só fazer, não é só entregar. Para Deus tem que fazer, mas fazer do jeito certo, com a motivação certa, do jeito correto e para o propósito correto. Quer ver que isso é verdade? O escritor aos Hebreus, ele escreve inspirado pelo Espírito Santo, e ele diz que a palavra de Deus, ela é apta, isto é, ela é capaz de discernir. Discernir o quê? O que eu faço? Não, eu não preciso de discernimento para saber que você está aqui. Você não precisa de discernimento para saber que eu estou tentando pregar. Não, ele diz que a palavra de Deus é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Porque não basta dizer glória a Deus, não basta cantar, não basta pregar, não basta estar na igreja, é preciso estar aqui com a intenção correta, com o propósito correto. Quantos aqui desejam que Deus purifique as nossas motivações nessa noite? Aproveite a oportunidade, levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você já deu aqui nesta noite. Não, o que eu estou tentando dizer é que é parte do caráter de Deus, não só fazer. Eu vou repetir isso aqui, é do caráter de Deus, não só o fazer, mas a maneira pela qual se faz. Moisés não diz que Deus criou todas as coisas apenas, não, ele diz o que ele criou e a maneira
Então a pergunta agora qual é? Para que Deus criou todas as coisas? Para quê? Aqui, para tentarmos responder a essa pergunta, é preciso lembrarmos de outra verdade absoluta. Aliás, quem veio aqui para adorar a Deus? Então aproveite essa oportunidade. Levante uma de suas mãos aos céus e diga em forma de adoração, diga, o meu Deus. Um pouquinho mais forte, diga, é soberano. Agora, é bonito isso. Mas o que isso quer dizer? E qual a relação disso com o propósito da criação? Quem me ouve, diga amém. Ele é soberano, tá certo. E qual a relação disso com a criação e o seu propósito? O que é ser soberano? Primeiro, quando eu digo que Deus é soberano, eu estou dizendo que Ele é um ser todo-poderoso. Isto é, Ele é capaz de fazer tudo o que Ele quiser fazer. Inclusive não fazer o que você quer que Ele faça. Ele é tão soberano que Ele olha e diz, não quero fazer e não vou fazer. E quero ver qual é a sua reação. Mas dizer que Ele é soberano é afirmar que Ele é capaz de fazer aquilo que Ele quer. Mas não é só isso. Dizer que Ele é soberano é também dizer que Ele é um ser autônomo, livre. Ele não só faz o que quer, como Ele faz quando quer, onde quer, na hora que quer e do jeito que quer. Não, na prática é isso aqui. Ele entra, faz sem pedir autorização e quando termina de fazer, não pede a opinião para saber se alguém gostou ou deixou de gostar. Deus não é comerciante do tipo, posso? Pode. Aí depois que faz, Ele passa uma pesquisa de satisfação. De 1 a 10, quanto você aprova o que eu fiz? Qual é a possibilidade de 1 a 10 para você indicar o meu serviço para um amigo? Não. Ele é autônomo. Ele entra, faz, sai e ninguém o impede. Oh, glória a Deus. Quer ver que é verdade? Jeremias está preso. Jeremias está na cadeia. Quem está preso não vai onde quer, não fala com quem quer, não recebe a visita de quem quer e na hora que quiser. Não, está preso, confinado, limitado. Pois Deus entra na cadeia, fala com Jeremias, sai da cadeia e o rei não fica nem sabendo que ele entrou, falou e saiu. E ainda sabe o que Deus fala para ele? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O homem fechou as portas da terra, pois eu entrei na cadeia para dizer, a porta da oração está aberta toda hora. Ele é soberano, todo-poderoso, autônomo. Mas não é só isso. Quando eu digo que Ele é soberano, e aqui está a relação com o propósito da criação. Quando eu digo que Ele é soberano, eu também estou dizendo que Ele é um ser independente. Sabe o que é isso? Ele não depende de nada, nem de ninguém, nem de mim, nem de você. Pode acreditar.
Se você tinha dúvida, não tenha. Ele não depende nem de mim, nem de você, nem de nada para ser quem Ele é. Quer ver uma coisa? Quem está aqui, diga amém. Então, nós estamos aqui, Ele é. E se nós tivéssemos faltado? Muda nada. Tem gente que, isso é loucura. Tem gente que pensa assim, não, eu estou cansado, mas eu tenho que continuar, porque se eu parar, o departamento que eu cuido vai sofrer. Vai não. Vai não. É capaz de melhorar. Deus não depende de nada, nem de ninguém para ser quem Ele é. Aliás, não é o que eu digo sobre Ele que torna quem Ele é. Tem gente que acha que Deus se torna importante quando nós dizemos que Ele é importante. Não. Olha a oração sacerdotal, nós vamos chegar lá. Olha a oração sacerdotal. Jesus, uma das palavras mais lindas dessa oração é esta: Pai, a glória que nós tínhamos desde a eternidade. Glória aqui sabe o que é? Satisfação, prazer, comunhão. Ele está dizendo: Pai, antes que houvesse isso aqui, nós já éramos quem sempre fomos. Então não é a criação que torna quem Ele é, não. O que Ele disse para Marta? Ele não disse eu vou ressuscitar o seu irmão. Ele disse o que? Eu sou a ressurreição e a vida. Ele não é a ressurreição porque ressuscita, Ele ressuscita porque é a ressurreição. Ele não é criador porque criou, não. Ele é criador exatamente porque Ele criou todas as coisas. Ele não torna criador porque criou. Não. Ele é um ser independente. Aí que está a beleza da coisa. Se Ele não depende de nada, então para que Ele criou todas as coisas? Aqui está a beleza. Deus criou todas as coisas com o objetivo de manifestar, derramar, revelar e compartilhar o seu amor. Levante uma de suas mãos aos céus, bata no peito assim e diga: Deus me criou para fazer de mim o lugar onde Ele derrama e revela o seu amor. Ele quer compartilhar. Não é para tornar Ele importante, não. É que Ele quer derramar o amor dEle. Nós vamos chegar lá. Toda a criação, fauna, flora, animais. Sabe aquele cachorrinho que você tem na sua casa? Aquele lá. Aquele. Presta atenção aqui. Em certa medida, ele recebe o amor de Deus. Ele só não sabe que recebe. Mas recebe. Eu tenho um cachorrinho em casa. Tem hora que eu fico com inveja dele. Eu tenho que confessar. Eu fico olhando para ele e falando: feliz é ele, rapaz. Nasceu, não sabe que nasceu. Está vivo, não sabe que está vivo. Come sem trabalhar. Sofre e não sabe que está sofrendo. Vai morrer e não vai prestar conta de nada do que fez. E outra, ele não sabe nem da existência dele. Às vezes você coloca o cachorro de frente para o espelho, ele começa a latir, porque ele acha que o que está no espelho é outro. Tem ser humano que está assim. Ele está tão estressado que ele se olha no espelho e diz: o que você está me olhando? O que eu estou tentando dizer é que fauna, flora, animais, todos recebem em alguma medida do amor de Deus. Aqui é um ponto importante.
A diferença do homem é que o homem, além de receber o amor de Deus, o homem recebeu não só a capacidade, mas também a responsabilidade de responder a esse amor. E aí nós respondemos ou de forma positiva ou de forma negativa. Aqui a pergunta é: para que Deus criou o homem? Alguém vai correr e vai dizer: Deus me criou para adorá-lo. Não é. Deus não nos criou para adoração. Deus nos criou para outro propósito. A adoração é uma resposta adequada diante de uma visão correta que se tem de Deus. Quando eu sei quem Deus é natural que eu o reverencie. Então, para que Deus criou o homem? É só pegar a ordem dos fatos na criação. O homem não existe e Deus já estava trabalhando. O homem não foi criado e Deus já está fazendo. Haja e ouve. Haja e ouve. Sabe o que é isso? É Deus dizendo para nós: eu já trabalhava sem você. Não ache que o negócio só vai porque você está. Não é não. Porque antes de você outros vieram e depois de você outros virão. E aí dá glória a Deus quem acha que tem que dar glória a Deus. Deus já trabalhava antes de nós. Aliás, foi Deus criar o homem estragou o que ele fez. Mas Deus vai criando. E o homem não existe. Aí quando Deus termina de criar todas as coisas, no quinto dia ele termina. Quem ele faz no sexto dia? Vai lá, diga: o homem. Em que dia que ele fez o homem? Vamos lá. Em que dia que ele fez o homem? O sexto dia antecede qual dia? O sétimo dia. E o que é que Deus fez no sétimo dia? Percebem que Deus nos fez no intervalo do trabalho para o descanso. Então, para que Deus nos criou? Ora, se Ele nos criou antes, um dia antes do descanso, para que Ele nos criou? Justamente para descansar com Ele. Tem gente que está dizendo: está vendo como eu tinha razão? Eu nasci para descansar. O problema é que descanso é esse. Porque vejam, quando Deus faz o homem, tudo já estava feito. Então o homem não fez nada. Então não está cansado. E a Bíblia diz que Deus não se cansa e não se fatiga. Então nem o homem está cansado e nem Deus. Então que descanso é esse do sétimo dia? O descanso do sétimo dia não é o descanso de alguém que para porque está cansado. Não, o descanso do sétimo dia é sentar-se para deleitar-se e admirar algo que foi feito com perfeição. A ideia é a ideia de um artista que pintou um quadro tão perfeito que ele não se contenta em admirar sozinho. Ele pega o telefone, liga para o melhor amigo e diz: corra aqui em casa, venha sentar-se comigo para admirar a obra que eu acabei de fazer. Deus faz todas as coisas e diz: agora eu vou fazer o homem para admirar as obras das minhas mãos. É por isso que o salmista diz: vinde e contemplemos as obras que o Senhor tem feito. Oh, glória! Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Com respeito, é claro. Se você se sente à vontade, toque o ombro da pessoa que está perto de você e diga: Deus nos fez para admirar as obras de suas mãos. Diga: eu creio, Deus fará coisas grandes para admirarmos as obras de suas mãos. Deus deixou o homem para o final. E isso não é acidente.
não é. Deus, repito, deixou o homem para o final. Isto não é casualidade, é propósito. Porque Deus deixou o homem para o fim? Porque no homem, não perca isso aqui por nada, no homem, Deus, no contexto da criação, atinge o ponto alto do seu propósito no que ele criou. Não é à toa que o homem é chamado de a coroa da criação. Por que coroa? Não é só pela inteligência, pela complexidade do ser humano, não. O que é a coroa? É o que vem por último. Alguém que vai ser coroado, não coloca a coroa antes de colocar a roupa. Não. A coroa é o que vem no final. Para quê? Para coroar, para autenticar, para confirmar, para selar. O homem é o projeto final de Deus na criação. Por quê? Porque no homem, Deus em partes revela o seu caráter. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então eu preciso que vocês participem aqui. Digam, por favor, bem forte assim. Digam, o homem na criação é o propósito maior de Deus. Diga, é o propósito final de Deus. Agora vejam, o homem é o projeto final de Deus na criação. Esse é o alvo maior de Deus. Mas você não vê Deus trabalhando só no propósito. Preste atenção aqui. Você vê Deus trabalhando no processo. Ou seja, antes de alcançar o propósito, Deus se ocupou com a preparação do ambiente onde o homem viveria. Aliás, Deus investiu 5 dias no ambiente. Eu vou esperar todos me olharem aqui. Eu vou repetir essa parte. Deus investiu 5 dias para preparar a casa e só 1 dia para fazer o homem. Porque para Deus não é só você que é importante. O teu ambiente também é importante. Pastor, eu não estou entendendo, então vou ser mais claro aqui nessa noite. Deus não está interessado em mudar só você. Deus está interessado em mudar o teu ambiente. Ah, não entendi. A tua casa, a sala da tua casa, a cozinha da tua casa. Deus está interessado em entrar no quarto onde você dorme e mudar o teu ambiente. Deus tem interesse no teu ambiente. Oh, glória a Deus. O Deus que forma o homem é o Deus que prepara a casa onde o homem vai viver. Quer ver que é verdade? Abra sua Bíblia. Se puder projetar aí, vai ficar ainda mais fácil. Gênesis 2 e 5. Gênesis 2 e 5. Gênesis 2 e 5. Olha lá. Vamos ler juntos? Vamos lá? Está projetado lá. Vamos lá, pausadamente. Toda planta do campo para aqui, para aí, pode deixar aí. Para um pouquinho. Volte ali, por favor. Primeiro, toda planta do campo
ainda não estava na terra. Toda a erva do campo ainda não brotava. Eu pergunto, quem fez a planta? Quem fez a erva? A pergunta é, por que não tinha planta e nem erva? O texto responde, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Quem fez a planta? E a erva? E quem manda a chuva? Ué, se é Ele quem faz a planta, é Ele quem faz a erva, e é Ele quem manda a chuva, então por que Ele já não fez tudo? A resposta está agora. E não havia homem para lavrar a terra. O que Deus está ensinando aqui é: o homem depende do ambiente e o ambiente depende do homem. Deus criou você para o ambiente, mas também Ele está interessado em melhorar o ambiente para você. Eu venho aqui com uma palavra de Deus a você. Deus não vai transformar só você, Deus vai transformar a tua casa, o teu ambiente, o teu bairro. Quem recebe a palavra, levante a mão e dê um brado de glória. Quer ver o interesse de Deus nisso? Coloque aí, por favor, meu irmão ou minha irmã, não sei, que está me auxiliando. Coloque aí Gênesis 1 e 2. Olha a preocupação de Deus. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Não passa ainda não, volta lá. E a terra era sem forma e vazia, e havia, preste atenção aqui, e havia trevas sobre a face do abismo. Eu não estou aqui para dizer se foi criada assim ou se tornou assim. Isso é coisa para o professor Bispo, aí ele resolve. Mas eu vim aqui só para ler isso aqui, ó. A terra era sem forma e vazia, e tinha trevas sobre a face do abismo. Deus criou o homem e colocou ele aí? Eu estou perguntando isso. Deus criou o homem para colocá-lo numa terra sem forma e vazia? Deus colocou o homem numa terra escura? Não. Então, enquanto a terra era assim, olha a outra parte. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O homem não tinha nem sido criado e Deus já trabalhava em favor dele. Deus está dizendo: eu vou colocar ordem no caos, eu vou reorganizar o lugar para depois te colocar lá. Tem alguém entendendo a voz de Deus? Eu sei quando eu estou ensinando, eu sei quando eu estou pregando, mas eu sei quando eu estou profetizando. E aqui eu vou profetizar a palavra. Quem crê, antes de trabalhar em você aqui, Deus está indo em algumas casas agora. Ele vai pôr ordem no caos. Deus vai organizar a desordem. Eu sinto a graça de Deus nesse lugar. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Abrace essa pessoa que está perto de você, se você quiser, e diga para ela: antes de trabalhar em nós aqui, Deus está indo a caminho de algumas casas. Ele vai pôr ordem no caos. Ele vai entrar lá no teu quarto, vai. Ele vai entrar lá na cozinha da tua casa. Chega de desordem, chega de desordem, chega de desordem, chega!
Eu não vou me estender. Eu conheço poucas coisas na vida, mas eu conheço um pouco da voz de Deus. E Ele quer que eu fale isso aqui. Ah, Ele quer. Deus vai começar. Está aqui, eu estou narrando o texto. Deus vai começar a pôr ordem no caos. Aqui o texto, estou narrando o texto. Tá. Ele vai criar o homem lá na frente, mas antes, deixa eu organizar o caos. O homem não nasceu para o caos. Você não nasceu para desordem. Deus não te fez casar para desordem. O projeto original de Deus para a sua família não é aquela desordem lá. Que filho manda em pai, filha manda em mãe. Não, Ele vai pôr ordem lá. Ouça isso aqui, por favor. Ele vai começar a trabalhar na desordem. Quem está me ouvindo, diga amém. Tá. Ele vai começar a trabalhar na desordem. Tá. Tudo o que é primeiro em Deus tem que ser considerado com alto valor. Ele vai começar a trabalhar. Qual é a primeira obra de Deus? Põe lá, por favor. Gênesis 1 e 2. Sem forma e vazia, trevas, o Espírito paira, e ele vai começar a trabalhar. Olha o 3. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Vou perguntar, e por favor, respondam. Deus vai começar a trabalhar. Qual é a primeira coisa que Ele faz? Vamos lá. Deus vai começar a trabalhar. Qual é a primeira coisa que Ele faz? A luz. Vamos mudar a resposta? Deus vai começar a trabalhar. Qual é a primeira coisa que Ele faz? Ele acende a luz. Vamos responder assim? Deus vai começar a trabalhar. O que é que Ele faz primeiro? E por que Ele acendeu a luz? Porque Deus não trabalha no escuro. Você quer que Deus trabalhe na sua casa? Ou já desistiu? Você quer que Deus mude o seu ambiente lá? Então se prepare, porque Ele não trabalha no escuro. Quando Ele chega na casa, a primeira coisa que Ele faz é ir no interruptor. Eu vou acender a luz dessa casa. Porque Deus não trabalha no escuro. Primeiro, porque Ele é a própria luz. E não é só isso. A casa dele é a luz. Onde Deus habita, a Bíblia responde, em luz inacessível. Deus é o oposto do diabo. Eu preciso que vocês ouçam isso. Deus é o oposto do diabo. Deus é o oposto da tentação. Deus é o oposto do pecado. Essa tríade maligna, tentação, pecado e diabo, só tem força no escuro.
Está aqui minha esposa, esses dias eu cheguei para ela, tem uns meses, e eu falei, eu tenho que te confessar um negócio. Ela, confessa logo. Aí eu falei, pronto. Falei, eu estou sendo tentado. Ela, com quem? Falei, não é isso não, varoa. Falei, eu estou sendo tentado em sentir inveja do fulano. Foi eu falar isso, a inveja foi embora. Sabe por quê? Porque a tentação perde a força na luz. Deus está nos dando um caminho de escape aqui hoje. Quando você estiver sendo tentado, se é que não está sendo hoje, chame um crente fiel e maduro e confesse a sua tentação para ele. O Senhor está sugerindo para eu confessar minha tentação? Sim, é melhor confessar a tentação do que ter que confessar o pecado. Traga a tentação para a luz, porque o diabo não resiste à luz. Oh glória! Oh glória! Eu vou encerrar aqui. Deus não te chamou para as trevas. Eu vou ser prático aqui. Escreve, envia, apaga. Escreve, envia, apaga. Apagou por quê? Quem é que não pode ver? Tira foto, envia, apaga. Que desgraça de vida é essa? E a consciência rodando e dizendo, será que não vai ser descoberto? Acessa, assiste, apaga. E o desespero de não ter apagado direito. E alguém pegar, Deus te trouxe aqui hoje para dizer a você, você não nasceu para essa desgraça. Eu quero te dar paz na alma. Eu quero te dar paz na consciência. Porque quem trabalha no escuro é rato. Rato que espera o dono da casa dormir para comer o que não é dele. Você não é rato, você é ovelha. Ovelha, ovelha. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu vou ler só mais um versículo e eu encerro. Porque antes do arrebatamento eu quero voltar aqui. Coloque aí por favor, Lucas, capítulo 15, versículo 8. Olha lá. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, eu peço que a igreja diga por favor bem forte, diga assim, ó, se perder. Então ela não perdeu, é se perder. A mulher que perdeu a dracma, quem disse que ela perdeu? Jesus disse se perder. Porque essa parábola não é de remediação, é de prevenção. Não é para perder. Mas se perder, está aqui a receita. Se perder em casa, não é só o que você tem em casa, é o que você não tem mais. Porque não é só o que tem, é o que já não tem. Se perder, faço o quê? Saio varrendo? Não. Porque você corre o risco de quebrar o que não é para ser quebrado, de tirar o que é para deixar e de deixar o que é para tirar. Ah, então eu saio procurando. Não, porque você corre o risco de se machucar. E você corre o risco de cansar e não achar. A primeira coisa que se faz
é ter coragem e ir lá e acender a luz. Pastor, o senhor está dizendo isso porque o senhor não sabe a bagunça que está na minha casa. Acenda a luz. É porque o senhor não sabe a sujeira que tem lá dentro. Você acha o quê? Que Deus já não enxergou? Ele não precisa da sua luz para enxergar. Ele já viu como é que está. Quando ele pede para acender a luz, não é para ele. Na verdade, ele está pedindo para você acender a luz para você. Para você reconhecer o que você precisa dele. Mas a ordem dele agora é: chegue em casa hoje e acenda a luz daquela casa. Chega de mentira, chega de escuridão. É tempo de paz, é tempo de paz, é tempo de paz. Quem recebe a palavra, com a permissão do pastor da igreja, esteja em pé, adorando ao Senhor. Uriala cai, chorremai, elevas. Uriel, que elevai, chorremeiras. Três minutos. Primeira pergunta: onde está você que ainda não entregou a sua vida àquele que é a luz? E a condenação é esta: que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer: você não nasceu para as trevas. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus, e Ele vai reorganizar a sua vida. Onde está você que deseja entregar a sua vida àquele que é a luz do mundo? Eu estou te convidando, a você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, a levantar uma de suas mãos e entregar-se a Ele, para que a luz reine na sua vida. Faça festa, porque no céu já está tendo festa. Pastor Paulo, me dirijo ao senhor com muito respeito. Eu vou dizer o que Deus está mandando eu dizer. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, você está aqui. Você sabe que precisa voltar agora. O pecado desorganizou a sua vida. O pecado te jogou no caos. Mas o Senhor está te dizendo: eu te dou mais uma chance. Dê o primeiro passo e eu vou reorganizar a sua vida. Onde está você que deseja voltar? Corra aqui à frente. Deus vai reorganizar o que o pecado desorganizou. Eu creio na graça de Deus. Está vindo a quarta, a quinta vida para Jesus. Está vindo a sexta, a sétima vida para Jesus. Eu estou na minha casa. Se fora da minha casa eu já não sou dessas coisas, que dirá na minha casa, diante de um dos diretores da nossa igreja? Mas eu conheço a voz do meu Deus. Você precisa voltar hoje
Eu não posso ficar aqui até tarde, mas eu acho que eu posso insistir com você mais um minuto. E você sabe que é você que Jesus está chamando. Deus não te chamou para essa desordem. Deus não te chamou para essa consciência que não dorme. Deus não te chamou para esta vida de esconderijo em esconderijo. Deus quer dar um basta nesta situação. Saia do teu lugar e volte agora. Se você vai voltar ou não, é uma responsabilidade sua. O que eu estou fazendo é te alertando de que não é o dia de amanhã que não te pertence, é a vida que não te pertence. O salmista diz que no favor está a vida. A gente já nasce de favor. E o que estamos fazendo com a vida que recebemos? Eu te chamo pela última vez. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, use estes pés que um dia você usou para te levar para longe de Deus. Use-os agora para te trazer de volta. Eu te dou 30 segundos para você decidir o futuro da sua alma. Venha, jovem. Venha. Posso orar, pastor Paulo? Eu vou orar. Mas você vai continuar achando que pode dizer não? Venha. A luz vai brilhar de novo. Venha mesmo. Isso. Vem aqui, por favor. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, obrigado pelo privilégio que o Senhor tem me dado de estar aqui com os meus irmãos, pela vida do pastor desse setor, desta igreja, pela vida do ministério aqui representado, pela vida destas irmãs, pela vida desta igreja. Mas em especial eu te agradeço por estas vidas que vêm à frente, como resposta positiva à ação do teu Espírito pela tua palavra. Escreva os seus nomes no livro da vida. Cobre-os, ó Deus, com o sangue precioso e poderoso do teu Filho, que foi derramado na cruz do Calvário. Perdoa-lhes os seus pecados. Faz destas vidas novas criaturas, e que o teu Espírito venha habitar permanentemente nessas vidas, dando-lhes graça, operando a obra da transformação, da santificação, e dando-lhes perseverança para permanecerem até o final. Senhor,
reorganize a vida dessas pessoas. Deus, traga paz em meio à guerra. Traga, Senhor, a tranquilidade na alma, como uma alma perdoada, absolvida pelos méritos de Jesus Cristo, teu Filho. Ó Deus, nós oramos agradecidos em nome de Jesus, e os que se alegram digam amém.